Olá, senhoras e senhores, aqui é Márcio Starokovski, o seu homem branco heterossexual, liberal e conservador de direita. E este, senhoras e senhores, é o Giro da Notícia RS, o seu jornal de direita politicamente incorreto, sem mimimi, sem frescura, sem choro e sem dinheiro. Sem din-din. Senhoras e senhores, hoje eu vou falar sobre o Memorial da Vergonha, o Museu da Vergonha, aqui em Porto Alegre, vergonha mesmo. Museu em homenagem a Luiz Carlos Prestes. Vamos explicar para vocês. O Museu da Vergonha, ele foi reinaugurado aqui em Porto Alegre, Museu Luiz Carlos Prestes, que era um comunista, terrorista e assassino responsável por centenas de mortes justamente em Natal, Pernambuco, Recife e Rio de Janeiro. O Memorial da Vergonha ele fica na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, 1527 ou 1889 pela Avenida Praia de Belas, aqui em Porto Alegre. A obra foi assinada por Oscar Niemeyer e já teve, sim, manifestações contra esse assassino terrorista comunista. Vamos entender aqui o contexto. Deixa eu mostrar para vocês. Como vocês podem ver aqui, temos as fotos, que justamente eu entrei ali dentro para tirar algumas fotos. Vamos explicar para vocês o contexto. A ditadura de Getúlio Vargas, iniciada na década de 30, era de esquerda. Getúlio Vargas era socialista, sindicalista e foi uma liderança do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Getúlio Vargas flertou sim com Hitler, com Mussolini e com Stalin. E na hora de conseguir um certo apoio de Stalin, o Getúlio Vargas foi conseguir esse apoio conversando com um amigo da onça, que era ninguém menos que Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes então pegou 800 contos de réis, que valem hoje $80 mil, que ele ia levar justamente para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética. Ele traiu Getúlio Vargas, pegou esse dinheiro e ingressou no Partido Comunista. E ele recebeu pagamentos, treinamentos, armas e até uma agente treinada, que era a Olga Denário. Vamos explicar para vocês também. Luiz Carlos Prestes, ele era presidente da Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento terrorista que, ironicamente, pretendia impor o comunismo no Brasil em nome da União Soviética. O exato oposto de nacional e libertador. Em julho de 1935, Prestes divulgou um manifesto exigindo todo o poder à Aliança Nacional Libertadora e a derrubada do governo Vargas. Então, em 23 de novembro de 1935, ele deu início à Intentona Comunista. Vamos lá, de novo, contexto histórico, senhoras e senhores. Todos aqueles que insistem em dizer que não existia violência comunista antes da Contra-Revolução de 1964, eles têm que entender que em 1935 tinha a Intentona Comunista. E esses comunistas ainda comemoram a Intentona Comunista. Foi a violência antes de 1964. Vamos lá. O fato histórico da Intentona Comunista é uma prova histórica comprovada e comemorada pelos mesmos professores de história que insistem em dizer que não existia violência antes de 64. Vamos lá. A Coluna Prestes de 1924 a 1927 também é prova histórica de terrorismo e violência no interior do Brasil. A Intentona Comunista, em novembro de 1935, tornou Natal e tomou a cidade de Natal, e se seguiram 3 dias e 3 noites de
violência, estupros e assassinatos. Em Pernambuco foi pior e mais sangrento, com 720 pessoas mortas só em Recife. A violência também ocorreu no Rio de Janeiro. Centenas de mortos em 3 cidades. São mais, são 5 cidades. Luiz Carlos Prestes, ele foi derrotado, mas ele deixou essas centenas de mortos em Natal, Pernambuco, Recife, Rio de Janeiro. E depois dessa intentona comunista, nós vamos entender aqui quais foram os crimes que levaram a Luiz Carlos Prestes, porque depois disso, cabeças rolaram. Tobias Warszawski, 17 anos, praticamente um menino. Ele foi morto e decapitado pelos comunistas em 1935. Ele foi suspeito de entregar informações sobre os comunistas para a polícia. Foi um dos casos que levou a polícia a chegar até Prestes. Outra vítima, a que realmente Prestes foi condenado, foi Elza Fernandes, que era o codinome da menina Elvira Cupelo Colônio. Elvira Cupelo Colônio, ela era militante comunista, era namoradinha de um comunista, tinha 17 anos. Com o fracasso da intentona comunista, a Elvira Cupelo Colônio foi levada a uma casa em Guadalupe, na zona rural do Rio de Janeiro. Isso foi depois que ela foi presa e solta pela polícia, já que segundo a polícia, ela não teria informações nenhumas. Ela foi levada para essa casa no Guadalupe, que é o interior do Rio de Janeiro, e lá ela foi torturada e questionada, interrogada por dias. Elvira Cupelo Colônio foi morta no dia 2 de março de 1936, justamente pelo comando, pelas ordens de Luiz Carlos Prestes e Olga Denário, as pessoas homenageadas no memorial. Segundo a descrição do crime, justamente aqui, a descrição do crime, os comunistas pediram para Elvira Cupelo para fazer café. Ela sorriu e se virou para fazer um café, achando que tinha acabado a tortura dela. Nisso, os companheiros comunistas, um deles enroscou uma corda de aço no pescoço dela para enforcar a menina. E os outros seguraram a menina para que ela morresse sem ter nenhuma reação, sem ter direito à defesa, sem nada. Segundo a descrição do crime, alguns dos ossos da menina de 17 anos foram quebrados para que o corpo coubesse em um saco, e ela foi enterrada justamente no quintal dessa mesma casa. 3 dias depois, Prestes e Olga foram presos. Toda a correspondência que eles tinham e os livros que estavam com eles foram examinados pela polícia para entender, até que eles entenderam, a polícia entendeu que a expressão medidas extremas era usada por Prestes para definir o assassinato de pessoas que teriam falado sobre o movimento comunista. E a menina foi morta justamente pelas medidas extremas. Isso é o que está no museu, no Memorial Luiz Carlos Prestes, aqui em Porto Alegre. Vou terminar aqui justamente esse vídeo falando de Olga Denário. No livro Cavaleiro da Esperança, escrito por ninguém menos que o Jorge Amado, que ele fez esse livro em homenagem a Luiz Carlos Prestes, a assassina Olga ganhou apenas meia página. Em 1982, na comemoração de 60 anos do Partido Comunista Brasileiro,
Olga também ganhou umas 3 linhas de citação. Olga Denário não era ninguém. Ela era justamente uma agente comunista judia que veio enviada para o Brasil. E ela não era ninguém do ponto de vista histórico da comunista. Ela era uma agente, só sendo reconhecida depois do livro Olga, de Fernando Moraes, em 1985, e depois no péssimo filme Olga, onde no começo ela parecia até um robô. Uma assassina que merece um rodapé na história e um rodapé nesse vídeo também. Senhoras e senhores, se você gostou desse vídeo, curtem, compartilhem. Para quem quiser saber quem é Luiz Carlos Prestes, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vou agradecer as pessoas que acreditam em mim, o senhor Evandro Pedroso, o pessoal de Montenegro. Não esqueçam de se inscreverem no canal, clicar no sininho, e assim vocês estarão tendo justamente acesso a todo o conteúdo que eu fico fazendo aqui no YouTube. Até o próximo vídeo, senhoras e senhores.